Graça e paz, queridos. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia. Amém? Quero falar da sabedoria. Amém? A sabedoria, no livro de Provérbios, no capítulo 1, ele faz a todos nós um convite a buscar a sabedoria. O que é a sabedoria? É buscar viver a vida de uma maneira de acordo com os princípios de Deus. Amém? Porque a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. É ter o temor do Senhor. Porque existe duas sabedorias. A Bíblia fala da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus. E o oposto da sabedoria, biblicamente falando aqui no livro de Provérbios, é a loucura. Então, o livro de Provérbios fala de dois convites. O convite da sabedoria, que está em Provérbios capítulo 1, versículo de 20 a 33, e o convite da loucura, que está em Provérbios capítulo 9, versículo de 13 a 18. Veja só, olha o convite da sabedoria. Provérbios 1, 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Se a gente for observar na nossa vida, todos os dias nós recebemos esse convite da sabedoria. Todos os dias, de alguma maneira, Deus se aproxima de nós através de pessoas, através de situações, de circunstâncias, querendo nos levar para o seu caminho, para o caminho da sabedoria. É você que liga a TV e vê uma mensagem de um pregador convidando você a servir ao Senhor. É um conselho de um pai, é um conselho de uma mãe, é um conselho de um amigo. É as circunstâncias da vida que às vezes nos mostra, nos leva para o caminho de, poxa, esse é o caminho. Então, há um convite para todos há esse convite da sabedoria. Ela clama, dá para a gente ouvir os apelos de Deus nas circunstâncias da nossa vida. A própria nossa consciência, uma voz interior nos fala, não, o caminho é esse. E ela chama, ela tenta nos atrair. É o filho que recebe o conselho do pai, uma mensagem na TV. Muitas vezes, como eu já vi até algum pastor amigo já testemunhou, você vai no carro, você vai estar dirigindo e você vê uma mensagem bíblica no vidro de um carro. De todas as maneiras e todas as formas, às vezes as mais sutis, Deus tenta nos atrair para a verdadeira sabedoria, para o seu caminho. Nós não teremos desculpas. Certamente Deus coloca diante de nós o bom caminho e Ele indica para nós também o mau caminho. E no versículo 24 ele diz o seguinte, que há uma consequência em não ouvir a voz da sabedoria. A consequência vai ser o sofrimento, a tristeza, a dor, a derrota, o fracasso. Né? Versículo 24 diz assim, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão.
Há uma colheita para a desobediência, há uma colheita para aqueles que não buscam a sabedoria, há uma colheita para aqueles que vivem a sua loucura. Versículo 32 diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então cada um vai colher a consequência. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio 30:15, ele diz que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele nos estimula a escolhermos a vida. As nossas escolhas vão definir o nosso futuro. As nossas escolhas definem o nosso futuro. Se você escolher o caminho da sabedoria, você vai colher coisas boas. O versículo 33 encerra assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas como eu falei também para você, existe em Provérbios 9:13 o convite da loucura. Olha lá o que diz o convite da loucura. 9:13. A loucura, o convite da loucura. A loucura é mulher apaixonada e ignorante, e não sabe coisa alguma. Assenta-se na porta da sua casa, nas alturas da cidade toma uma cadeira, e para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, existe o convite da loucura para viver uma vida desregrada, para seguir os caminhos desse mundo, dos vícios, das drogas. Esse é o caminho da loucura. Da prostituição, esse é o caminho da loucura. Mas existe o caminho de agradar a Deus, o caminho do temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é ter medo de Deus, é ter medo de praticar o mal. Porque o mal vai produzir consequências. É temer praticar o mal. Porque o Salmo 34 diz: vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida? Olha, quem é o homem que ama a sua vida e deseja longos dias para ver o bem? Aí ele diz: aparta a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar a memória deles. Então veja só que há um convite da loucura e há um convite da sabedoria. Muito semelhante como lá em Deuteronômio 15, que há a bênção e a maldição, a obediência e a desobediência, a vida e a morte. Cabe a nós fazer a nossa escolha. Qual a sua escolha? Vai atender o convite da sabedoria ou o convite da loucura? Eu quero te estimular hoje a fazer o convite, a atender o convite da sabedoria, a temer o Senhor, a apartar-se do mal, a consagrar a sua vida ao Senhor, a Deus, a viver para Ele, a buscar, a fazer a sua vontade, a agradar o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Escolha a sabedoria, escolha agradar a Deus, escolha fazer a vontade de Deus, escolha servir o Senhor. E você terá uma colheita abençoada, abundante, de paz. Lembre-se, paz não é somente ausência de problemas, não. A verdadeira paz você pode ter no meio da guerra. Prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é ser feliz, é ter paz, é contentamento. Escolha a sabedoria, escolha o temor do Senhor. Entregue sua vida para Jesus, faça a sua oração,
entregando a sua vida para Jesus.